Bom, vamos seguindo, mas antes da gente entrar no tópico novo, propriamente dito, vamos fazer umas questões de probabilidade envolvendo eventos independentes, etc., para fixar melhor esses conceitos, ok? Então vamos lá. Uma questão seria a seguinte: 3 amigas participam de um campeonato de arco e flecha. Em cada tiro, a primeira das amigas tem a probabilidade de acertar o alvo de 3/5, a segunda 5/6 e a terceira tem a probabilidade de acertar o alvo de 2/3. Se cada uma das amigas der um tiro de maneira independente dos tiros das outras duas, calcular a probabilidade pelo menos 2 dos 3 tiros acertem o alvo. Bom, a questão está dizendo que os eventos são independentes, quer dizer, tem 3 pessoas fazendo uma competição de tiro ao alvo. Claro que a probabilidade da primeira atiradora acertar o alvo independe da segunda acertar o alvo, concorda? A não ser que as 3 atiradoras estivessem amarradas por uma corda e aí na hora que a segunda atiradora fosse atirar, a primeira puxasse a corda para atrapalhar ela. Aí tudo mais, mas não é. São 3 atiradores, independentemente, elas estão atirando, enfim, de maneira independente. Né? A probabilidade de cada uma delas acertar ou errar o alvo independe uma da outra. Né? Ok? Beleza? Então tá jóia. Aí ele está dizendo o seguinte, vamos colocar aqui, ele está dizendo que a probabilidade da primeira atiradora acertar o alvo, vou colocar PA, tá? O atirador A é 3/5, probabilidade de A, quer dizer, probabilidade da atiradora A acertar o alvo é 3/5. PB, probabilidade da segunda atiradora acertar o alvo, atiradora B é 5/6. E PC é a probabilidade da terceira atiradora. Estou chamando as atiradoras de A, B, C. Atiradora A, B e C. Então PC é a probabilidade da atiradora C acertar o alvo, que ele diz aqui que é 2/3, né? 2/3. Então 3/5 é a primeira, 5/6 é a segunda e 2/3 é a terceira, tá? E ele quer saber a probabilidade, pelo menos 2 dos 3 tiros acertarem o alvo. No mínimo 2, ó. Pelo menos 2. No mínimo 2, até sublinhei aqui. Beleza, agora vamos pegar aqui um quadrinho branco. Vamos relembrar o teorema dos eventos dependentes? O teorema dos eventos dependentes diz o seguinte, né? A probabilidade de um evento ocorrer e outro evento ocorrer é a probabilidade do evento A ocorrer vezes do evento B ocorrer. Né? Beleza? Ok? Mas, para dizer a verdade, depende do total de eventos. A probabilidade do evento A ocorrer e do B ocorrer e do C ocorrer é P de A vezes P de B vezes P de C. Enfim, são multiplicativos. Né? Cada parcela dessa aqui. A probabilidade, o teorema dos eventos dependentes é um teorema multiplicativo. Então você sai multiplicando as probabilidades de cada evento. P de A e B, P de A vezes P de B, P de A, B e C, P de A vezes P de B vezes P de C, ok? Isso a gente viu lá no teorema dos eventos dependentes, que é um teorema multiplicativo, ok? Jóia. Aí olha só, deixa eu até colocar aqui, né, porque probabilidade da atiradora A acertar o alvo é 3/5, da atiradora B acertar o alvo é 5/6 e da atiradora C acertar o alvo é 2/3, tá? Antes de fazer a questão, deixa eu colocar aqui embaixo o seguinte, o complemento, você já vai entender o porquê. O que é P de A barra? Vai ser a probabilidade da atiradora A errar o alvo. Tá? Errar o alvo. A barra significa errar o alvo. Complemento. Ora, se 3/5 é a probabilidade de acertar, de errar seria 2/5, né? Não. 5 dedos aqui. Se 3/5 é a probabilidade de 3 em 5 é a probabilidade de acertar, de errar é 2 em 5. Sobra 2 dedos em 5. Né? P de B barra é a probabilidade da atiradora B errar o alvo. Se 5/6 de ela acertar, de errar sobra uma chance em 6. Né? 6 dedos, ó. 5 dedos em 6 é de acertar. Sobrou um dedo em 6, que é a probabilidade de errar. Probabilidade C barra, com uma barra em cima, a probabilidade da atiradora C errar o alvo. Se ela tem 2/3 de chance de acertar, de errar seria o que sobra, 1/3. Tá? 1/3, beleza? Ok? Tá. Ora, ele quer a probabilidade de pelo menos 2 dos 3 tiros acertarem o alvo. Pelo menos 2 dos 3 tiros acertarem o alvo. Tá? Pelo menos 2 dos 3 tiros. O que é pelo menos 2? No mínimo 2 dos 3 tiros. Então ele quer que acertem 2 tiros
ou 3. Ou seja, olha só, então pode ser o seguinte, ó, nós temos que calcular a probabilidade do A, da atiradora A acertar, e da B acertar, e da C errar. Gente, eu tenho 3 atiradoras. Se 2 acertam, uma tem que errar. Uma tem que errar. Então, quais são os casos que podem acontecer? A atiradora A acerta, B acerta e C erra. Ou a atiradora A acerta, B erra e C acerta. Ou a atiradora A erra e a B acerta e a C acerta. Né? Tem que ter no mínimo 2 tiros, no mínimo 2 atiradores acertarem o alvo. Então A e B podem acertar, mas A e C tem que errar. A e C podem acertar, mas A e B tem que errar. B e C podem acertar, mas A tem que errar. Pô, se é no mínimo 2, vai de 2 até 3. Então temos que calcular também a probabilidade das 3 atiradoras acertarem o alvo. Então ele quer a probabilidade de pelo menos 2 dos 3 tiros acertarem o alvo. Então são 2 a 3 tiros. Né? Então tem que calcular a probabilidade da atiradora acertar o alvo e da B errar, da B acertar e da C errar. Probabilidade da atiradora A acertar o alvo e da B errar e da C acertar. Probabilidade da atiradora A errar o alvo e da B acertar e da C acertar. E a probabilidade das 3 acertarem. A acerta e B acerta e C acerta. Depois a gente vê o que a gente vai fazer. Ora, qual é a probabilidade de as atiradoras A e B acertarem e C errar? Ora, é P de A vezes P de B vezes P de C barra. Aqui também. P de A, multiplicativo, que eu quero dizer, vezes P de P barra vezes P de C. Aqui, P de A barra vezes P de B vezes P de C. Aqui, P de A vezes P de B vezes P de C. Os eventos são independentes. Beleza? Por isso que aqui tive que colocar A barra B, B barra. Bom, vamos multiplicar isso aqui. P de A, 3/5 vezes P de B, 5/6 vezes C barra. Cadê? 1/3. É 1/3. Beleza? P de A, 3/5. P de P barra, 1/6. P de C, 2/3. Né? P de A barra, 2/5. P de B, cuidado para não pegar a fração errada, 5/6. P de C, 2/3. Cuidado para não pegar a fração errada. P de A, P de B, P de C. 3/5, 5/6, 2/3. 3/5, 5/6, 2/3. Tá? Vamos multiplicar todo mundo? Vamos lá. Multiplicação de fração, só multiplicar numeradores e denominadores. 3 vezes 5, 15, vezes 1, 15. 5 vezes 6, 30. Vezes 3, 90. Então, o denominador é tudo 90, ó. Tudo 90. Né? Denominador é tudo 90, tá vendo? 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 5, 10 vezes 2, 20. 3 vezes 5, 15 vezes 2, 30. E aí, eu tenho... Qual é a probabilidade de pelo menos 2 tiros acertarem o alvo? A probabilidade final, né? Ora, pode acontecer isso, ou isso, ou isso, ou isso, não é? Ou é união. Ou é união. Né? Ou é união. Beleza? Ou é união. Nós já vimos isso. A probabilidade da união. A união B, né? A probabilidade de A união B. É todo mundo. Né? Porque se ele quer a probabilidade de pelo menos 2 tiros acertarem o alvo, pode acontecer isso, ou isso, ou isso, ou isso. Então é aditivo somar todas essas probabilidades. 15 90avos, mais 6 90avos, mais 20 90avos, mais 30 90avos. Veja que eu não simplifiquei nada aqui, joguei com os números originais para forçar a dar tudo o mesmo denominador. Soma de frações com o mesmo denominador, coloco o denominador aqui e soma os numeradores. 15 mais 6, 21. 21 mais 20, 41. 41 mais 30, 71. Né? O que vai dar 71 90avos, que é a resposta desse problema. Então, essa questão está lá, 71 90avos é a resposta dessa questãozinha. Beleza? De teorema dos eventos independentes. Show de bola? Gostou? Maneiro, né? Legal. Maravilha. Então, ficamos aí com a resolução dessa questão para fixar aí a teoria de eventos independentes. Tá? Tem mais uma aqui. Voltando aqui, cadê? Aqui. 2. Aqui. Se A e B são eventos independentes, com probabilidade
P de A igual a 0,4, né? Então vou botar aqui P de A igual a 0,4 e P de B, probabilidade de B ocorrer igual a meio, e ele fala que os eventos são independentes, está escrito qual é a probabilidade da união, probabilidade de A união B, beleza? É isso que ele quer, são independentes, quadro branco, então vamos lá. Primeiro, se são eventos independentes, a probabilidade da interseção ocorrer, probabilidade de A interseção B ou probabilidade de A e B é 0,4 vezes 0,5. Poxa, conta com vírgula, gente, tem nada demais. 0,4 é 4 décimos, 0,5 é 5 décimos. É só multiplicar 4 vezes 5, 20, dividido por 10 vezes 10, 100. 20 dividido por 100, 0,2 ou 0,20, tanto faz. Tá? Ele quer a probabilidade de A união B. Ou, se vocês quiserem escrever, a probabilidade de A ou B, ou é união. Ou é união e interseção. Ou é união e interseção, tá? Se liga nisso, ó. Ou é união e interseção, tá? Pô, mas você calculou a probabilidade da interseção, ele não quer, ele quer da união. Eu sei disso. Aí olha só, se eu montar aqui os conjuntos, né? Aqui o conjunto probabilidade de A, aqui o conjunto probabilidade de B. Né? A interseção eu achei o quê? 0,2, não foi? 0,2 aqui na interseção, não foi isso? 0,2, beleza, da interseção. Ora, se P de A é 0,4, tudo isso aqui tem que dar 0,4. Então aqui tem que ser 0,2, ó, porque 0,2 mais 0,2 é 0,4. P de A tem que somar todinho 0,4. P de A, esse círculo P de A tem que somar todinho 0,4. É o conjunto probabilidade da A. Se a probabilidade de B tem que dar meio, esse conjunto probabilidade de B tem que dar meio. Então se você quiser já 0,2, 0,5 menos 0,2 dá 0,3 aqui. Então 0,2 mais 0,2 deu P de A 0,4, o conjunto todo somando 0,4. 0,2 mais 0,3 deu 0,5, o conjunto todo deu 0,5. Beleza. Como ele quer a união, que é o que ele quer, então a probabilidade de A união B, a união é só somar isso aqui, 0,2 mais 0,2 mais 0,3. Vai dar 0,4, 0,7. 0,7, então essa é a resposta. 0,7. Tá? 0,7. Ou 70%, né? Você pode isso aqui, 0,4 vezes 100 é 40%, 0,5 vezes 100%, 50%, né? 0,7 vezes 100, 70%. Então pode vir um gabarito na forma decimal ou percentual. Forma decimal, forma percentual. Decimal, percentual, tanto faz. Tá? É a mesma coisa, estamos falando da mesma coisa. Então essa questãozinho 2 fechou em 70% a probabilidade da união. Show de bola com essa questão 2? Sem problema? Tá? Beleza? Ok? Se você quiser, você tem até uma formulinha para calcular isso aqui. A probabilidade de A união B é igual à probabilidade de A mais de B menos a probabilidade da interseção. É uma opção também. Tá? Porque se você olhar, a probabilidade de A união B, essa é a probabilidade de A mais de B. Só quando eu faço probabilidade de A, olha a minha mão aqui, probabilidade de A mais de B, eu conto essa interseção em duplicidade. Então tenho que tirá-la da contagem. Ó, vamos, P de A mais P de B. Tá vendo? P de A mais P de B. P de A mais P de B. Contém interseção em duplicidade. Então tenho que tirá-la da contagem. Então se você usar fazendo a fórmula, pode ver que vai dar a mesma coisa. Ó. Probabilidade da união vai ser igual a P de A, 0,4, mais P de B, 0,5, menos a interseção, quanto é que dá? 0,2. Né? 0,2. 0,4 mais 0,5, 0,9. 0,9 menos 0,2, 0,7 ou 70%. É a mesma coisa. Então, mais uma aí de probabilidade para fixar as ideias, né, do que nós já vimos aí nos nossos conceitos teóricos, tá bom? Beleza, tem mais uma. Vai ter mais uma aí. Vai ter mais uma. Cadê? Cadê? Aqui. Terceira. Tem mais essa aí, vamos lá. Ana precisa chegar ao aeroporto para buscar uma amiga. Beleza, show de bola.
E ela pode escolher dois trajetos, A ou B. Tá? Então, vou botar aqui dois trajetos. Ela pode escolher esse trajeto aqui ou esse trajeto, né? A ou B. Se ela escolher o trajeto A, tem a probabilidade 0,4 dela se atrasar. Se ela escolher o trajeto B, essa probabilidade passa para 0,3. As probabilidades de Ana escolher os trajetos A ou B são, respectivamente, 0,6 e 0,4. Então, vamos lá. Aqui é o trajeto A. Né? Aqui é o trajeto A. Escolheu o trajeto A. E aqui ela escolheu o trajeto B. Tá? Trajeto A e trajeto B. Depois a gente vê a pergunta. A probabilidade dela escolher o trajeto A é 0,6. E o trajeto B é 0,4. Claro, a soma deu 100%. Né? Então ela tem 60% de chance de escolher o trajeto A e 40% de chance de escolher o trajeto B. Sabendo que Ana não se atrasou, qual é a probabilidade dela ter escolhido o trajeto B? Calma, calma. Esquece a pergunta. Vamos primeiro montar o fluxo de probabilidades. Tá? Vamos lá. Então ela tem 0,6, 60% de chance de escolher o trajeto A e 0,4 de escolher o trajeto B, como ele fala aqui, né? Respectivamente. Então 0,6 é o A, 0,4 é o B. Bom, devido ao intenso tráfego, se Ana escolher o trajeto A, se ela estiver aqui, tá? Existe uma probabilidade de 0,4 dela se atrasar. Então, se ela escolher o trajeto A, tem 0,4% de chance dela se atrasar. Tá? Aqui é atrasar. Atrasar. E, obviamente, a probabilidade de não atrasar é 0,6. Né? Agora, se ela escolher o trajeto B, a probabilidade de se atrasar passa para 0,30 ou 30%. Então tem 0,3 chance de se atrasar. 30%. E de não atrasar, 0,7, né? Ou 70%, né? É o complemento que sobra para 100%. Não atrasar. Não atrasar. Sabemos que Ana não se atrasou. Isso aqui, que questão é essa? Probabilidade condicional, que nós já vimos também. Ele deu uma condição. Ó. Sabendo que Ana não se atrasou, dado que Ana não se atrasou, probabilidade condicional. Dado, só que não tem conjuntos. Nós vimos probabilidade condicional com teoria de conjuntos. Aqui não tem conjuntos. Vamos lá. Dado que não se atrasou, dada a condição de não se atrasar, qual a probabilidade dela ter escolhido o trajeto B? Então vamos lá. Probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número total de casos. Então, dentro do universo que ela não se atrasou, qual é a probabilidade? Qual seria o número total de casos? A probabilidade dela não se atrasar. Então, ela não se atrasar é 0,6 de 0,6. Ela 60% de chance dela percorrer o caminho A. E 60% de não se atrasar. Então, 0,6 vezes 0,6. Tá? Mais, ora, 0,4% a probabilidade dela escolher o trajeto B e 0,7 ela não se atrasar. Então, 0,4 vezes 0,7 é a probabilidade dela não se atrasar escolhendo o trajeto B. 0,6 vezes 0,6 é a probabilidade dela não se atrasar escolhendo o trajeto A. Tá? Então, primeiro vamos ver aqui embaixo. Aqui vai dar 0,6 vezes 0,6, 0,36. 0,4 vezes 0,7, 0,28, ok? 0,28, beleza? Bom, vamos já fazer essa conta aí de baixo. Somando 0,36 com 0,28, você vai ter, bom, aqui está apertadinho, vou colocar aqui embaixo, 0,64, né? Vírgula embaixo de vírgula, 6, 8, 14 vai 1, 13, 2, 5 e 1, 6. Tá, então essa é a probabilidade dela não se atrasar, que é 0,6 de 0,6 mais 0,4 de 0,7. Ou seja, esse com esse mais esse com esse. Ela tem 60% de chance de escolher o trajeto A e 60% de não se atrasar. Então é 0,6 vezes 0,6. É a probabilidade dela não se atrasar escolhendo o trajeto A. Mas ela tem 40% de chance de escolher o trajeto B. 40% desses 70% de não se atrasar. Então 0,4 vezes 0,7 é a probabilidade dela não se atrasar escolhendo o trajeto B. Tá?
Então a probabilidade de não se atrasar é 0,64. Então dentro dessa probabilidade de não se atrasar, 0,64, dentro dessa probabilidade de não se atrasar, qual é a probabilidade dela ter escolhido o trajeto B? Qual é a probabilidade dela ter escolhido o trajeto B? Essa aqui, né? 0,4 vezes 0,7, né? 0,4 vezes 0,7, né? Que é 0,28, né? 0,28. Não é isso? 0,28. Beleza? 0,28. Tá? Ora, então a resposta vai ser 0,28 sobre 0,64. Ora, anda com a vírgula duas casinhas aqui para frente em cima e duas casinhas aqui para frente embaixo. Vai dar 28 sobre 64. Que é a probabilidade. Se você quiser, pode dar uma simplificada, divide por 4 em cima e embaixo. 28 dividido por 4 vai dar 7. 64 dividido por 4 vai dar o quê? 16. 7/16 avos é a resposta dessa questão na forma aí fracionária, né? 7/16 avos, beleza? Ok? Se quisesse achar na forma decimal, teria que dividir 7 dividido por 16. Vai dar 0,43 por aí, né? 0,43. Vai dar uns 43, 0,43. 43% mais ou menos. Tá bom? Então tá aí a resposta dessa questãozinha número 3 de probabilidade condicional, uma questão interessante, onde você, para te facilitar, teve que montar aí um fluxograma de probabilidades. Show de bola? Maravilha! Estamos aí, fizemos uma revisão de probabilidade com essas 3 questões, tá? E vamos entrar no que chama-se valor esperado, ou expectância, ou esperança matemática. São sinônimos. Valor esperado, expectância, esperança matemática é a mesma coisa. O que significa isso? Nada mais é do que uma média aritmética probabilística. Vocês trabalhando com probabilidades, vai trabalhar com uma média aritmética probabilística. Nada mais do que isso. Quer ver? Por exemplo, olha só, deixa eu pegar aqui um quadro branco, um quadrinho branco, tá? Um quadrinho branco. Vamos supor que você tem uma variável x aqui. Uma variável x qualquer. Tá? Uma variável x. Deixa eu pegar fazer um quadrinho um pouco maior. É uma média aritmética probabilística. Então, vamos supor que você tem aqui, ó, uma variável x e aqui a probabilidade da variável x ocorrer, tá? Vamos supor que a variável x tem esses valores aqui, sei lá, 2, 3, 5, 1. E aqui a probabilidade desses valores ocorrerem. Vamos botar aqui 0,3, 30%, 0,1, 0,5, aqui já tem 4, 3, 4, 0,1 aqui. Pronto. Tá? Então a probabilidade deles ocorrerem. Então a probabilidade da variável x que vale 2 ocorrer é 0,3, ou seja, 30%. Não interessa que variável é essa. Estou falando hipoteticamente de uma variável x que vale 2. Beleza. A probabilidade desse x igual a 2 ocorrer é 30%, 0,3. A probabilidade da variável x dar 3 é 0,1. 10%. A probabilidade da variável x ser igual a 5 é 50%. A probabilidade da variável x ser igual a 1 é 10%. Note que se eu somar aqui, 0,3 mais 0,1 dá 0,4. Com 0,5 dá 0,9. Com 0,1 dá 1. Ou seja, a soma é 1 ou 100%. Né? Se você quiser colocar aqui em percentual, isso aqui é uma coisa que é 30%. 10%, 50%, 10%, dando 100%. Né? Se você for colocar em percentual. Ok? Beleza. Se eu quisesse calcular a média aritmética disso, isso aqui é como se fosse uma média aritmética com frequência, que nós já estudamos lá em distribuição de frequência. Imagina que seja a frequência de ocorrência dessa variável x. A probabilidade dela ocorrer é como se fosse a frequência dela. Né? A frequência dela ocorrer, a probabilidade dela ocorrer. Lembra a distribuição por frequências? Como é que a gente fazia a distribuição por frequências? Era a soma, né? Era a soma de cada variável xi, né? Vamos botar aqui um xi, se você quiser, um xi, vezes a sua frequência, né? Sobre o somatório das frequências. Não era isso que a gente fazia?
de cada x vezes a sua frequência sobre o somatório das frequências. Só que aqui não vai ser mais frequência. Isso aqui era a média aritmética com frequência. Em vez de ser frequência, eu substituindo para probabilidade de ocorrer. Que é como se fosse uma frequência, só que probabilística. A frequência tem certeza. Eu tenho 30 alunos, por exemplo, tem 2 anos de idade. Não, aqui não. 30 pessoas têm 2 anos de idade. Você tem certeza. Não. Probabilidade, você não tem certeza, é uma coisa aleatória. Enfim, tem 30% de chance, e esse valor de x é igual a 2. Beleza, probabilidade. Então a única diferença é que esse Fzinho vira P de x. Vira a probabilidade de x ocorrer. Tá? Mas é a mesma coisa que distribuição de frequências. Tá? Então como é que você vai fazer? Ora, você iria somar 2, somar essas multiplicações, mais 3 vezes 0,1, mais 5 vezes meio, mais 1 vezes 0,1. Não é isso? Tá? O numerador. Dividido pela soma das frequências. Só que aqui é a soma das probabilidades, que vai dar sempre 1. Vai dar sempre 1. A soma das probabilidades vai dar sempre 1, ou 100%, né? Se for em percentual. Só que aqui a gente sempre joga o valor unitário, né? Vai dar sempre 1, não tem jeito, tem que dar. Então, nesse caso aqui, isso aqui é uma média aritmética probabilística. A média aritmética probabilística... Não é uma média aritmética que eu estou fazendo? Com frequência, só que a frequência é a probabilidade. Probabilística. Ela vai ser igual a soma desses x's, né? Vezes P de x. Porque não tem o somatório aqui é 1, então aqui vai ser sempre dividido por 1, sempre dividido por 1. Então não tem sentido você escrever dividido pela soma das probabilidades, vai dar sempre 1. Então seria isso daqui, né? Seria isso daqui. Isso daqui, média aritmética probabilística, nós chamamos de valor esperado, ou expectância, ou esperança matemática. Tá? O denominador é sempre 1. Então dividido por 1, não precisa ter esse cara aqui, você não coloca. Beleza? É só fazer a continha aqui, 0,6 mais 0,3, enfim. E aí vai dar o valor, tá? Então, por isso que ela é chamada de média aritmética probabilística. Em termos de frequências, nós temos probabilidades, que é o que diz aqui, né? Valor esperado ou expectância, que é uma média aritmética probabilística. Nosso símbolo é o E de x. Esse é o nosso símbolo, E de x, ou seja, expectância é o valor esperado da variável x, que é o somatório dessa variável x vezes a probabilidade dela ocorrer. Então, a expectância da variável x é o somatório da variável x vezes a sua probabilidade de ocorrer. Por quê? Porque não tem somatório de P de x, quer dizer, tem, melhor dizendo, mas é 1. Então, você não vai dividir, aqui é dividido por 1, dividido, né, pelo somatório a probabilidade de x, que é de x ocorrer. A soma das probabilidades dá sempre 1. Então, não tem denominador. O denominador é 1, né, melhor dizendo. Beleza? Ok? Aí lembra que nós estudamos variância, na aula de variância, né? Na aula de variância eu falei para vocês o seguinte, ó, na aula de variância, esse é o nosso símbolo de variância, tá? Na aula de variância, estatística descritiva, eu defini uma das fórmulas da variância assim. Variância seria o somatório, né, de cada valor menos a média aritmética ao quadrado, dividido vezes as frequências, né, dividido pela soma das frequências, não foi isso? Nós estamos variância dessa maneira, tá? Só que se eu desenvolver essa fórmula da variância, eu posso chegar numa outra fórmula que diz o seguinte. Deixa eu pegar aqui um quadro branco. Vamos lá. Vou pegar aqui um quadro branco. Bom, primeiro é a variância normal. Nós estudamos isso. A variância é a soma, né, dos quadrados dos desvios dividido pelo total de valores, não é isso? Vamos lá, não foi isso? X barra é a média aritmética, x são os valores, n é o total de valores. Foi lá em estatística descritiva, nós vimos isso. Tá. Só que se eu abrir essa fórmula, tá? Eu mostrei que a gente tinha essa fórmula aqui também. 1 sobre n, somatório eu mostrei isso aqui, 1 sobre n vezes a soma dos quadrados menos o quadrado da soma dividido por n. Eu mostrei isso aqui na aula de estatística descritiva de variância. Mostrei isso aqui. Só que se eu mexer nessa fórmula aqui,
fizer a distributiva da multiplicação aqui e aqui, tá? Eu posso chegar numa expressão que diz o seguinte, que vai ser parecida com essa daqui. A variância vai ser